Gente, olha só. Cheguei, gente. Tô vivo. Depois de um certo tempo. É tipo a geometria, né? Triângulo, É isso aí, tem tudo a ver, tudo a ver, né? A aula de geometria é tipo, simbolista. É um tipo de símbolo espiritualizante. Entendi. Entendeu? É uma coisa diferenciada. Mas eles vão ver hoje daqui a pouquinho comigo. Marcão, vão te ver. Um grande abraço. Valeu aí, valeu. Tchau, gente. Boa aula. Gente, olha só, eu quero dizer o seguinte, pô, tô feliz de estar aqui, tá vivo, entendeu? Foi difícil chegar, né? A cidade está caótica, o Rio de Janeiro está caótico, tudo em função das grandes manifestações dos professores. A minha classe está unida, gente, vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. Mas eu não tive como passar ali pelo Palácio Laranjeiras, que é o caminho aqui para Botafogo, de quem mora bem, como eu, que mora ali naquele bairro maravilhoso de Vila Isabel. E aí, cheguei aqui agora, mas cheguei para falar bastante para vocês, falar muita coisa importante, principalmente sobre esse grande movimento do final do século XIX, chamado movimento simbolista, né? Queridos, olha para cá, porque a nossa aula vai começar pensando no seguinte, pensando não necessariamente ainda no movimento simbolista, mas pensando na tradição romântica de um lado e a tradição parnasiana do outro. De um lado, o romantismo com todo o seu sentimentalismo exacerbado, com toda a sua vontade subjetiva de entender o mundo, né? E por outro lado, a gente tem o quê? O movimento parnasiano. Lembra? Eu falei para você, toda vez que você pensar em movimento parnasiano, você vai ter que pensar na questão da forma, né? O movimento parnasiano valorizava, acima de tudo, o culto da forma. E esse culto tinha a ver com o quê, gente? Com uma métrica regular, né? Com rimas também regulares, com um vocabulário ultra erudito. Trabalhava também a questão da forma fixa, né? Tendo o soneto como uma das formas fundamentais. O parnasianismo acabou se tornando assim o grande estilo oficial do final do século XIX, início do século XX. E vai ser dessa maneira até a Semana de Arte Moderna de 1922, quando, né, os modernistas chegam para destruir a tradição do século XIX, para destruir a tradição parnasiana, tá? É nesse sentido que a gente começa a tentar entender o que estava acontecendo. O final do século XIX vai trabalhar simultaneamente inúmeros estilos, tá? A gente tem realismo, a gente tem naturalismo, ambos, né, na narrativa. A gente vai ter o movimento parnasiano na poesia. E aí, gente, simultaneamente, surge um movimento chamado movimento simbolista, tá? Queridos, entendam uma coisa. O movimento simbolista, ele vai surgir como uma reação ao esquema materialista que predominava no final do século XIX. A noção de que a realidade científica podia, de alguma maneira, explicar e resolver todos os problemas da humanidade. Naquela época, acreditava-se que o progresso redimiria, de um modo geral, a todos aqueles que precisassem, né, se salvar. Mais ou menos isso. A grande questão é, os simbolistas chegaram para propor uma nova visão do mundo. Uma visão do mundo que não aceitava essas noções materiais apenas. Uma nova visão do mundo que valorizava, acima de tudo, a questão da transcendência e a questão do misticismo e espiritualidade. Queridos, o movimento simbolista chega para marcar uma posição no final do século XIX, mostrando o seguinte, ó, é fundamental entender não necessariamente somente o mundo exterior. Há que se entender também o universo que existe dentro de cada um. Há que se entender, principalmente, não somente as questões do meu corpo, da noção material, mas, acima de tudo, da minha alma. A minha alma é aquilo que é melhor em mim. Logo, a transcendência é o que eu vou aspirar, ao que eu vou aspirar de um modo geral. Nesse sentido, queridos, eu queria que você entendesse o seguinte, ó, se você pensar inicialmente, movimento simbolista, você vai pensar em reação ao materialismo, a reação à ideia de progresso que existia no final do século XIX e uma análise direta, né, dessa perspectiva mística, espiritual e transcendente. A grande questão é que você poderia me perguntar assim, Marquinhos, mas espera aí, da onde vem esse intuito simbolista, né? Da onde você vai tirar essa vontade de entender o mundo de outra maneira? Queridos, eu tenho que falar para você, basicamente, no que a gente chama de Belle Époque, principalmente a Belle Époque francesa, né? Lá, autores como Charles Baudelaire,
Stéphane Mallarmé, Rimbaud, Verlaine começam a trabalhar uma noção diferente do mundo. O Baudelaire, em 1857, vai escrever um livro que vai marcar a modernidade na literatura. O nome do livro é As Flores do Mal, um dos grandes livros da modernidade que vai mudar a perspectiva francesa em termos de literatura, principalmente por ser moderno nas temáticas e também moderno na sua forma. O Baudelaire, ele trabalha muito, né, a prosa poética, um elemento moderno de estruturação poética que antes era pouco utilizado. O Baudelaire vai trabalhar também inúmeros poemas, tá? Mas ali ele mostra um lado que não necessariamente é o mais belo de Paris. Ele mostra um lado diferenciado, muitas vezes obscuro, né? Por outro lado, você tem um cara chamado Stéphane Mallarmé que começa a mostrar o mundo mais hermético, uma poesia mais difícil, mais interior, tentando entender de um modo geral o que estava acontecendo naquele momento. Nesses casos, né, os autores pensaram num mundo diferente. E no Brasil, isso vai chegar de maneira bem direta, principalmente por meio de um autor chamado João da Cruz de Souza e um outro autor chamado Alfonso de Guimarães. Queridos, para você entender o simbolismo, há que se passar pela obra desses dois autores, grandes autores, Cruz de Souza de um lado, Alfonso de Guimarães do outro. Mas, para ficar mais claro, para ficar mais tranquilo para que você entenda, eu queria que você anotasse o que eu vou colocar agora aqui no quadro, ó. Vem comigo, eu vou apagar aqui o esqueminha que o Marco e a Mafê colocaram, tá? E eu quero que você entenda o seguinte, ó.